Beleza, pessoal? Bom dia. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre o módulo de rede neurais recorrente. Hoje a gente vai falar sobre um problema problema muito grave que acontece com as redes que a gente viu na aula passada, que são os exploding e vanishing gradients. Na aula anterior a gente viu, só para recapitular, né, como calcular o update do gradiente descendente para uma RNN usando o backpropagation fill time. A gente calcula os gradientes da perda em relação a cada uma das matrizes de peso, e aí usa esse gradiente para poder fazer as atualizações, para poder andar na direção de um mínimo local. Os updates que a gente viu estão matematicamente corretos, mas se a gente não tomar cuidado, a otimização pode falhar porque os gradientes podem ou explodir, né, ficar grandes demais para serem representados, ou desaparecer. Nesse outro extremo, eles são pequenos demais, são representados como zero. O problema fundamental aqui é mais do que um problema simplesmente numérico, né? É porque é difícil você aprender dependências sobre janelas de tempo longas. Isso é verdade não só com esse tipo de modelo, né, mas de maneira geral. Né? Como é que você aprende dependências sobre essas que acontecem em intervalos longos de tempo, né? A aula de hoje, a gente vai aprender quais são as causas, né, dos exploding vanishing gradients nas redes neurais recorrentes e como lidar com elas. Ou, equivalentemente, a gente vai ver uma forma, né, uma outra arquitetura que permite aprender dependências de longo prazo. Então, a aula de hoje está organizada da seguinte forma. Primeiro, a gente vai falar do ponto de vista matemático, né, desses problemas de vanishing e exploding gradients. Eu coloquei algumas coisas opcionais aqui, que eu vou deixar só nos slides, eu não vou cobrir. A gente vai falar, ao invés desse mesmo problema, né, da perspectiva de funções iteradas, a gente vai pular isso, vai falar sobre técnicas para manter o gradiente estável, né, usando arquiteturas alternativas. Além das famosas GRU e LSTM, existe uma ideia que foi proposta antes, que é a ideia de Deep Residual Networks. Eu também não vou cobrir, mas vou deixar aqui nos slides. Tá? Bom, então vamos falar aqui sobre a matemática dos vanishing e exploding gradients. A gente viu essa arquitetura aqui, deixa eu botar aqui o laser pointer aqui. A gente viu essa arquitetura aqui da RNN, onde a gente começa aqui com um vetor nulo representando o estado oculto, né? Em geral, esse é um vetor nulo. Embora existam técnicas, né, que permitam você aprender vetores melhores para começar, né, para uma determinada tarefa, como se você fosse pré-treinar esse vetor oculto. Enfim, mas em geral a gente começa com um vetor nulo, e aí o que essa rede faz ela vai lendo as entradas, vai atualizando o estado oculto e vai gerando saídas. Né? Às vezes a gente está interessado só na última saída, às vezes a gente está interessado em várias saídas. Então aqui a gente tem uma sequência de entradas de tamanho Tx, né? E em geral a gente tem uma sequência de saída, a gente diz que a sequência de saída tem tamanho Ty, né? E muitas vezes Tx vai ser igual a Ty. Né? Outras formas de representar isso aqui, né? A gente pode representar como isso aqui como sendo os estados ocultos, né? Então, você teria um círculozinho desse aqui para cada coordenada do seu estado oculto. Bom, enfim, uma coisa que é importante é o seguinte, né? A gente falou sobre como é que as frases, né, são representadas, como é que as representações latentes das frases são atualizadas conforme a gente vai lendo as palavras, e que em um determinado momento, né, a gente tem que essa representação latente, ela codifica tudo aquilo que você viu antes. Então, se a gente tem a frase aqui, the cat which already ate, né, o gato que já comeu, e aí eu preciso colocar tem mais alguma coisa, né? Imagina aqui um pedaço longo aqui de frase.
E aí eu tenho que dizer no final, né, tem que completar aqui com singular ou plural, né? Por exemplo, está cheio ou estão cheios, né? Is full, are full. E aí, nesse momento que eu tenho que completar aqui, eu tenho que lembrar que lá no início da frase, né, eu tinha uma coisa no singular. Né? Eu tinha the cat. Por outro lado, se eu tivesse the cats, eu iria completar aqui com are full. Eu deveria completar aqui com are full. E aí a gente consegue ver que, dependendo do tamanho dessa frase, né, pode ser muito difícil a gente codificar toda a informação necessária nesse vetor. Né? Porque o problema não é nem só codificar, né, mas é que conforme a gente vai atualizando, né, esse vetor latente, de alguma forma a gente quer manter essa informação. Né? Acho que lá atrás a gente tinha uma coisa que era no singular e que pode ser necessária para gerar essa saída aqui. Tá? As RNNs tradicionais não resolvem esse problema. Então, tem um meme aqui, nice to meet you, I already forgot your name. Esse aqui é RNN, né? Na RNN, a gente tem as seguintes equações. A atualização do estado, ela é uma função de ativação, né? Que é aplicada sobre isso aqui, né? Que tem aqui a transformação do estado latente anterior, mais uma transformação da entrada, eu combino essas duas coisas, né, com a soma, e aí tem um vetor de base aqui. E aí, a partir desse estado latente, né, eu faço uma transformação para gerar para o espaço da saída, somo com o vetor de base BY e gero aqui, né, essa representação latente. Em geral, né, esse primeiro G aqui é diferente desse segundo G, né? A gente pode escolher funções latentes diferentes aqui. Aí esse primeiro aqui costuma ser uma tanente, né, uma tangente hiperbólica, e esse segundo aqui, ele vai depender um pouco da saída, né, que você está gerando. Se você está gerando uma probabilidade, aí pode ser uma sigmoide, se está gerando uma distribuição sobre classes possíveis para a sua saída, pode ser uma softmax, então depende um pouquinho aqui da saída. Bom, para a gente entender o efeito do tempo sobre o gradiente, a gente vai recapitular aquela derivação que a gente fez na aula passada, né? E aí eu vou usar essa notação aqui com U's, W's e V's. Tá? Notação do Roger Gross, se eu não me engano é da Universidade de Toronto. Bom, deixa eu compartilhar aqui outro negócio aqui, aqui. Vou tentar usar esse OneNote para fazer as anotações. Vamos ver aqui se vai dar certo. Tela. Só um segundo, gente. Foi. Beleza. Então, vamos pensar aqui no problema aqui dos... o problema aqui dos gradientes, né? Então, a gente tem aqui... o problema que a gente quer estudar é o seguinte, né? Os gradientes, eles podem desaparecer, né? Eles desaparecem ou explodem. Tá? E aí a gente vai ver algumas soluções para esse problema. Tá? Uma das soluções que a gente vai ver é o chamado graded clipping, que resolve o problema da explosão, mas não resolve o problema do desaparecimento. Para resolver o problema do desaparecimento, a gente vai pensar em arquiteturas alternativas. E aí eu vou falar um pouco sobre duas delas, que são as GRUs e as LSTMs. Bom, beleza. Vamos lembrar aqui como é que a gente calculava a perda. Não se preocupem, porque eu não vou fazer toda aquela derivação da aula passada de novo. Tá? A gente tinha aqui a perda, e aí ela era calculada possivelmente sobre várias saídas. Né?
Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo virar isso aqui? Ó, deu certo. Então, é calculado aqui sobre, possivelmente, várias saídas. E aí a gente usava aqui, e as saídas eram calculadas a partir desses vetores latentes, H1, H2, H3, certo? Que eram obtidos a partir do estado oculto anterior e da entrada, né, associada a cada instante de tempo. Beleza. Aí a gente tinha uma matriz W aqui, uma matriz U aqui embaixo e uma matriz V aqui. Tá? A perda total era calculada a partir da soma das perdas. E aí, depois a gente calculava os gradientes, né? E atualizava as matrizes de peso, por exemplo, a matriz W, a partir da derivada. Vou explicar aqui pelo learning rate, né? A derivada de W em relação. Perdão. A derivada da perda em relação à matriz W, certo? Isso aqui ia me dar uma matriz, certo? Que multiplicada por alfa dizia quanto que eu tinha que andar na direção do gradiente. Beleza. E aí a gente viu, né, que para calcular a perda associada à terceira saída, o gradiente dela em relação à matriz W, né, a gente tinha que calcular o gradiente de H3 em relação a W, que dependia do gradiente de H2 em relação a W, que dependia do gradiente de H1 em relação a W. Tá? Isso aqui era porque a gente tinha um caminhozinho aqui, né? Assim, por exemplo, faltou aqui escrever as perdas, gente, espera aí. Que eu tinha L1, L2 e L3 que contribuíam para a perda, para a soma das perdas, né? Tá. E aí a gente tinha um caminho aqui que é de L3 até H3, passando por W, né? Depois H2, passando por W, e finalmente H1. H1, no caso, ele dependia de W, mas vai ser W vezes a... Quer dizer, faria mais sentido se eu tivesse colocado o H0 aqui. Só um segundo, não sei, janela aqui. Opa, foi. Não sei se foi uma boa ideia. Tá, a gente tinha um H0 aqui. Tá, beleza. E aí? A mesma coisa para a matriz U, né? Tinha a mesma... A gente viu que tinha a mesma coisa. A única matriz que não sofria dessa longa sequência, né, de dependências era a matriz V, né? Porque a V a gente viu que só dependia do H3. Tá. Bom, para a gente ganhar intuição aqui sobre esse problema, vamos fazer umas simplificações aqui. A gente calculava HT como sendo uma não linearidade, né? Por exemplo, a tan H de W, que era W vezes o estado oculto anterior, né? W vezes o estado oculto anterior, mais U vezes a entrada atual. Tá? Vamos esquecer da entrada atual, tá? E vamos simplificar essa tanente aqui, vamos usar uma função linear. E aí, a função y igual a x. Então, a gente fica simplesmente com WHT menos 1. Tá? Eu vou fazer mais umas aproximações conforme a gente for descendo aqui, tá? Então, aproximações. Embora pareça que a gente esteja olhando para um caso específico, né, demais da rede, vai ajudar a gente a ganhar um pouco de intuição sobre o que está acontecendo. Então, olha só, como é que a gente calcularia HT mais 1? HT mais 1 vai ser W vezes HT, tá? E HT a gente sabe que é W vezes HT menos 1. Então, a gente W ao quadrado vezes HT menos 1. Tá? No caso geral aqui é HT mais N, tá? N passos para frente. Se quando a gente
a gente teria algo do tipo, se a gente somou 1 aqui e aí aparece o quadrado aqui, né? Aqui vai aparecer aqui vai aparecer n mais 1, isso, vezes ht menos 1. Tá? Vamos ver em relação a ht, que eu acho que vai ser um pouco melhor, na verdade. Wn vezes ht. Tá? Então, beleza. Olha só, aqui se a gente pensar em w como sendo um escalar, já dá para ter alguma noção, né, do que pode acontecer dependendo do valor de w. Né? Ora, se w for maior do que 1, né, esse negócio aqui pode... ele vai crescendo, né, conforme você aumenta o n. Então, se ele for, sei lá, imagina um w relativamente grande, né, 5, aí você pega n elevado a 10, aí você começa a ter uns números muito grandes. Né? Por outro lado, se w for pequeno, você eleva a 10 e começa a ter uns números muito pequenos. Mas como é que isso acontece? Né? Como é que é essa relação quando a gente está trabalhando com matrizes? Quando W é uma matriz, né? H ainda é um vetor, né? Mas quando W é uma matriz. Bom, para a gente entender o que acontece quando a gente multiplica por... pré-multiplica por matrizes repetidamente, né? Por potências de matrizes, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre autovalores e autovetores. Né? Estão lembrados da equação que descreve, né, o que é um autovalor e um autovetor? Engraçado, tá ficando muito para baixo aqui, né? Deixa eu subir mais aqui, beleza. É aquela famosa, né, AX é igual a lambda x. Né? A gente tinha aquela equação, AX é igual a lambda x. Nesse caso, se existe aqui um vetor x não nulo, né, e vetor x não nulo para o qual isso é verdade, a gente diz que o lambda essa constante lambda, né, é um alto valor, e esse vetor x ele é um autovetor da matriz A. Tá? Quando a matriz A... No caso, a gente não está interessado em matriz A, né? A gente quer saber de matriz W. Vou trocar aqui para não ter confusão. Bom, beleza. Quando a matriz W é uma matriz de posto completo, tá? Ela vai ter... Vamos pensar em matrizes quadradas, tá? Lembra que essa matriz W tem que ser quadrada, né? Porque ela está relacionando, ela está levando do mundo do H, né, no mundo do H. Né? Então, essa matriz W é uma matriz quadrada, portanto, ela tem N... se N for a ordem da matriz, ela tem N autovalores. E aí, a gente consegue... Digamos que ela tenha posto completo, então a gente consegue basicamente os autovetores dessa matriz, tá? Que eu vou chamar aqui de x1, x2 até xn, eles geram o Rn. O que quer dizer gerar o Rn? Quer dizer que você consegue escrever qualquer vetor na Rn como sendo uma combinação linear desses N autovetores. Então, se a gente pegar aqui um vetor ht, por exemplo, né, a gente vai conseguir escrevê-lo como C1 vezes x1 mais C2 vezes x2 até Cn vezes xn. Tá? Cn vezes xn. Esse negócio aqui é... Tá. E daí? Daí a gente está interessado agora em saber o que acontece quando eu multiplico esse vetor por w, né? Quando eu pré-multiplico por w. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Né? Esquece C1 por enquanto. Né? Se a gente tivesse... Vamos deixar aqui o C1 do lado. Aí a gente vai pegar esse W, né, vai distribuir. Eu tenho basicamente W vezes isso aqui, né? Isso aqui entra aqui dentro. E aí, como é que fica depois que a gente distribui o W? C1 é constante, então vou botar aqui. C1, W1, X1, mais C2, W2, X2,
até Cn, Wn, Xn. Tá? Perdão, tem uma coisa. O W não tem subscrito, tá? É só W. Deixa eu fazer de novo aqui. Gente, eu tô com uma certa dificuldade aqui com esse OneNote. Eu devia ter ficado com o que eu estava usando antes. Tá, vamos lá. C1W, X1, C2W, X2, até CN, W, XN. Tá, e aí? E aí, a pergunta é a seguinte, né? Quanto vale WX1? Né? Se a gente olhar aqui para a equação dos autovalores, né, a gente sabe que WX1 é lambda 1 x1, WX2 é lambda 2 x2 e assim por diante. Tá? Então, aqui fica C1 lambda 1 x1, C2 lambda 2 x2, até Cn lambda n xn. Tá, e aí? E agora vamos ver o que acontece se a gente multiplicar por W mais uma vez. Agora W ao quadrado, HT. Né? De novo, eu vou pegar esse W e vou distribuir aqui em cada um dos termos desse somatório. E aí vai ficar assim, né? C1 vezes W, vamos botar aqui C1 lambda 1, né? Porque os dois são constantes. C1 lambda 1 vezes WX1. Ora, WX1 é lambda 1 x1, por causa dos autovalores e autovetores, né? Aquela equação lá. Então, isso aqui fica lambda 1 ao quadrado x1 mais C2 lambda 2 ao quadrado x2 e assim por diante. Né? Cn lambda n ao quadrado xn. Então, se a gente... Aqui só tem uma questão aqui de notação só, gente, que eu queria ter resolvido. Vou chamar isso aqui de K para não confundir com a ordem da matriz, tá? Então, K passos para frente. Tá? No final das contas, dá no mesmo aqui, mas... Beleza. E aí? Então, se eu pegar W elevado a K vezes HT, eu vou ter C1 lambda 1 elevado a K, X1, até Cn lambda n elevado a K, Xn. Tá, e daí? Por que a gente fez esse negócio todo? Né? Porque vai ajudar a gente a entender o que acontece, né, quando, olhando para o maior dos autovalores, o maior deles em módulo. Tá? Então, imagina que o módulo de... Imagina que eles estejam ordenados, tá? O módulo de lambda 1 maior do que o módulo de lambda 2, maior ou igual, né? Até o módulo de lambda n. O que vai acontecer é que quando K, né, esse K é grande, esse primeiro autovalor vai fazer com que esse termo domine essa soma. Né? Então, esse WKHT ele vai ser aproximadamente, né, o lambda 1 elevado a K vezes esse vetor aqui, né, que é o C1x1. Tá? Que é basicamente a componente do H, a componente do HT, né, no primeiro autovetor. E aí, a gente tem, de novo, né, essa relação aqui entre a gente tem uma relação entre o lambda 1, né, o maior autovalor em módulo, e e esse vetor aqui, né, esse vetor que a gente está calculando. O que vai acontecer se lambda 1 for grande, né, se ele for maior do que 1? Ora, esse termo aqui, vamos escrever aqui, se lambda 1, se o módulo de lambda 1, né, for maior do que 1, então, quando K aumenta, o que vai acontecer com esse termo aqui, né, é que o módulo desse cara, WKHT, ele vai para infinito. Tá? Ele vai para infinito. Quando K aumenta, se lambda 1 é maior que 1, né, e você tiver um K suficientemente grande, isso aqui vai para infinito. Por outro lado, né, se o lambda 1, o maior autovalor dessa matriz, for menor do que 1, então, quando o K aumenta,
que pegue assim, 0,9, né? 0,9, aí você multiplica, eleva a 0,9 a uma potência grande. Isso aí vai convergir para zero. Tá? Então, o que vai acontecer é que esse número que a gente está multiplicando, o C1x1, ele vai tender a zero. Tá? Então, basicamente, esse termo que a gente está calculando aqui, né? E observa o seguinte, embora a gente esteja fazendo aqui para o forward, essa multiplicação por W apareceu. Vocês me avisem se não estiver aparecendo na tela, porque acho que, na verdade, se eu fizer desse jeito aqui, vai ficar mais fácil. Isso. Até para mim fica um pouco mais fácil. Tá. Então, se eu não tiver... Perdão, eu fiz para o forward, né? Mas essa multiplicação por W, ela apareceu lá na aula anterior, quando a gente calculou os gradientes em relação a W. Tá? Então, isso aqui é basicamente o que acontece, né, com os gradientes quando K aumenta, né? E argumentos similares também valem para a derivada em relação a W e a derivada em relação a U. Tá? V, como eu falei, não tem problema. O problema são esses dois aqui. Beleza. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente resolve isso? Deixa eu trocar aqui a tela de novo. O problema é how. Como é que faz isso aqui? Isso. Beleza. Então, voltando aqui, a gente tem esse problema, né, que são a matriz W ou a matriz U que aparece sendo multiplicada repetidas vezes. E aí a gente chega aqui nessa situação. Né? Esse problema, embora a gente tenha feito em relação a uma perda só, né, o L3, né, a gente vai ter... se a gente tiver múltiplas saídas, a gente vai ter múltiplos gradientes, né? E aí vai ter ele pode acontecer em relação a qualquer um dessas perdas aqui intermediárias que a gente está calculando. Tá? Bom, só para a gente fazer uma brincadeira aqui numérica, tá? A derivada do HT em relação a H1, ela vai ser basicamente a matriz W, né? Elevado a T menos 1. Então, se você pegar aqui W igual a 1.1, observa que não é muito maior do que 1, é só 1.1. Mas pegar uma sequência de tamanho 50, tá? Isso aqui, essa derivada vale 117.4. Então, você pode imaginar que a gente vai fazer saltos grandes, né, no espaço de parâmetro. E se a gente pegar aqui o 0.9, né, que é um número um pouquinho menor do que 1, e elevar a 50, elevar a 49, né, a gente vai ter 5 vezes 10 a menos 3, que é bem pequenininho. E o problema fica pior, né, se o W for se for consideravelmente maior ou menor do que 1. No caso geral, né, multivariado, esse aqui é o caso que W é só uma constante, né? Então, é uma matriz 1 por 1. No caso geral multivariado, a gente tem os jacobianos, eles vão se multiplicar, e aí vai aparecer essa multiplicação dos Ws que a gente viu antes. Tá. Bom, beleza. No caso do forward, não é tão terrível assim, né? Porque, como a gente tem essas ativações não lineares, elas vão comprimir
essas funções não lineares vão comprimir as ativações entre -1 e 1, ou entre 0 e 1, prevenindo que elas explodam. Já no backward pass, ele vai ser linear, esses jacobianos aqui, e fazendo com que a estabilidade fique mais difícil, né? E existe aí uma linha muito tênue entre desaparecer, entre explodir e desaparecer. Tá? Existe uma outra forma da gente ver esse problema, que é da perspectiva das funções iteradas, tá? E eu convido vocês a dar uma olhada aqui nesses slides depois. Vou pular eles aqui. Existem algumas formas de a gente tentar manter o gradiente estável, né? Uma delas que resolve o problema do exploding gradient é chamado gradient clipping, né? É como se você fosse, sei lá, não conheço uma tradução muito boa, clipar o gradiente, né? Você vai restringir o tamanho máximo que ele pode assumir. Né? Como é que a gente faz isso? Você pega o gradiente G e vai limitar ele gradiente vai ser uma matriz, né? Ou vai ser um vetor, uma matriz. E a gente vai limitar de maneira que a norma dele seja no máximo eta. Né? Então, quando você calcula o gradiente, viu? Ih, caramba, a norma é maior do que eta. Né? Então, vamos fazer uma espécie de normalização. Você pega aqui o vetor gradiente, tá? A matriz gradiente, divide pela própria norma. Quando você faz isso, esse novo vetor aqui, né? Será que eu consigo? Estou fazendo com o mouse aqui, por isso que está terrível. Esse novo vetor aqui vai ter norma 1. Tá? E aí, quando você multiplica por eta, tá? Aí ele vai ter norma eta. Tá? Dessa maneira, a gente garante que o gradiente, né, essa norma, nunca fique grande demais. Então, quando a gente estiver andando com ele aqui, isso aqui imagina que seja a superfície que representa a loss, né? Aí o que vai acontecer, você está aqui tem dois parâmetros aqui, W e B, né? Aí você está num determinado ponto, vai andando na direção do gradiente. Se o gradiente é pequeno, né, ele vai andando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí você chegou num ponto aqui, né, que está nesse pedaço aqui muito íngreme, né, essa espécie de cliff, né? Aí ele vai jogar o seu ponto lá para cima, e aí desse ponto aqui, né, pode ser também que o gradiente aqui está nessa direção, né, e é grande nessa direção, então ele vai jogar você lá para longe, né, muito longe de onde seria o seu ótimo local aqui. Com gradient clipping, nem esse salto aqui para cima pode acontecer, nem esse aqui. Né? Então ele vai ficar aqui, né, e nunca vai sair aqui dessa região. Tá? Então, a princípio, isso resolve o problema do exploding gradient, mas ele não resolve vanishing gradient. Né? Talvez pudesse pensar, eu não sei se já tentaram fazer isso, né? Mas quando o gradiente é pequeno demais, aí você multiplicar por uma constante grande, né? Não sei. Realmente não sei se tentaram fazer isso. Uma ideia, né, que foi bastante explorada é essa ideia de que, olha, isso aqui é um problema conceitual, né, que vem da maneira como essas vanilla RNNs foram construídas. Vamos redesenhar a arquitetura, né? Vamos redesenhar para que isso não aconteça. E uma ideia aqui, né, para redesenhar a arquitetura é que as unidades ocultas elas têm papel de memória. Então, eu quero que a unidade oculta ela vai guardar aquilo que eu vi antes. Então, o comportamento padrão dela deveria ser, olha, se não tem nenhuma novidade aqui, simplesmente repete, né, o que você viu anteriormente. Né? Guarda, né, isso que a gente viu antes. A função, a cada passo, ela deveria ser simplesmente a função de identidade. Né? Pelo menos deveria ser possível, né, que ele repetisse o anterior. Tá? Só que é muito difícil você implementar a função identidade com ativações não lineares. Tá? Se
O ponto principal é o seguinte: se a função for quase a identidade, o cálculo de gradientes vai ser estável. Tá? Porque eu não vou perder aquilo que eu vi antes. Então, uma das ideias que surgiu primeiro lá foi justamente tentar forçar com que esses jacobianos aqui fossem próximos da matriz de identidade. E aí você pode multiplicá-los, né, sem que as contas explodam. A matriz de identidade, ela tem os autovalores iguais a 1. Né? Então, ela fica exatamente naquela região que não tem problema. Aí saiu esse artigo aqui, né, que propõe essa ideia das Identity RNNs, né, RNNs de identidade, que usam a ReLU como função de ativação. Eles inicializam as matrizes de peso como matriz de identidade, né? Então, vamos começar aqui desse jeito. E as ativações negativas, elas são... quando você usa ReLU, né? Toda vez que você tem uma ativação negativa, ele vai jogar para 0. Né? Mas as ativações positivas, elas vão ser repetidas na saída. Então, ela parece um pouco aqui com uma função identidade, né? Só não é identidade para os valores onde a ativação é menor do que 0. Isso aqui consegue aprender dependência de mais longo prazo do que os vanilla RNNs. Uma coisa que eu achei impressionante é que eles conseguem, inclusive, usar isso para classificar dígitos do MNIST, né? Aquele dataset de dígitos escritos à mão, pixel a pixel. Então, não lembro agora qual é a dimensão do MNIST, se é 28 por 28. Alguém sabe aí? É isso mesmo, 28 por 28. mesmo. Isso, beleza. Então, acho que dá 760 alguma coisa, né? Pixels. Eles pegam uma sequência de 768 pixels, né? Das intensidades, né? De cada pixel, e conseguem classificar o dígito na saída, né? Usando uma RNN. Isso, assim, na minha opinião, é bem impressionante. Bom, existem arquiteturas alternativas que foram propostas para resolver esse problema, né? E uma delas usa aquela ideia de conexões residuais, né, que a gente viu lá atrás. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas deixa eu ver aqui quanto que eu vou falar disso. Aquela ideia de skip connections, né? Conexões residuais. É a mesma coisa. Então, aqui, nesses slides, eu relembro aqui o que são as skip connections e aí tentando lembrar isso aqui. Bom, tá, eu vou pular isso aqui, gente, porque a minha intenção não era nem falar sobre as Deep Residual Networks. Eu acho que, na prática, né, o que a gente usa mais são as arquiteturas GRU e LSTM, que você pode pensar como sendo... eles são RNNs também, só que são diferentes sabores aí, né, da RNN. A gente viu a de baunilha, agora a gente vai ver essas outras duas aqui. Tá? Tem gente que prefere morango, tem gente que prefere chocolate, tem gente que prefere GRU, tem gente que prefere LSTM. GRU não é aquele negócio que você tem que pagar para o governo. Ele quer dizer Gated Recurrent Units, né? E a gente vai ver de onde vem esse nome Gated aqui. Tá? Aqui tem um pequeno... só para a gente adaptar a notação, né? O nosso estado oculto, que a gente chamava de A ou de H, né? A gente vai chamar de C agora. Tá? Então, quando vocês virem C, né, é a mesma coisa que o nosso estado oculto aqui, pelo menos para GRU. Tá? E aí tem essas equações aqui. Né? Vamos fazer aqui de maneira reversa aqui e tentar entender o que é esse C, né? Como é que a gente calcula o estado oculto? Tá?
Essa equação aqui é chave, gente, porque se você olhar aqui, eu tenho o estado oculto anterior, tá? E aqui eu tenho esse cara aqui, deixa eu marcar aqui, essa multiplicação aqui, ela na verdade é uma multiplicação elemento a elemento. Então, esse CT-1 aqui é um vetor, tá? É o vetor que representa o estado oculto anterior. E esse aqui é uma espécie de portão, né? Que vai me dizer quanto do estado oculto anterior eu vou deixar passar e quanto não vai, quanto vai ser bloqueado, né? Então, esse aqui é basicamente, esse cara aqui, né? Gama U, ele é basicamente um vetor com entradas entre 0 e 1, tá? E aí, o meu estado oculto, o meu novo estado oculto, né? Ele vai ser uma combinação linear do estado oculto anterior com uma proposta, tá? Uma proposta para o estado oculto. Esse C til aqui quer dizer que é proposta para o estado oculto atual. E aí a gente tem esse gama U aqui, né? Que, de novo, é esse vetor. Esse U aqui quer dizer update. Então, basicamente quanto que eu vou considerar, né, quanto que eu vou considerar da proposta, e 1 menos isso é quanto que eu vou considerar do estado oculto anterior. É uma combinação convexa, né, da proposta com o estado oculto anterior. Tá? Bom, como é que eu calculo esse gama U aqui primeiro? Né? Esse gama U, ele vai ser uma coisa super simples. Eu devia fazer aqui, gente, bom, depois eu vou fazer aqui, vou escrever aqui na tela. Mas ele vai ser, basicamente, eu vou pegar esses dois vetores aqui, né, o estado oculto anterior e o vetor atual, vou concatenar, né, vou fazer aqui uma transformação linear, vou somar com um bias, e aí aplico uma não linearidade e obtenho esse vetor de zeros e esse vetor com entradas entre 0 e 1. Tá? Isso aqui, gente, essa operação essa operação aqui de concatenar e multiplicar por W, ela é a mesma coisa do que você, por exemplo, usar uma matriz W para multiplicar por CT menos 1 e depois somar com uma outra matriz U que multiplica o XT. Tá? Então é a mesma coisa, só que agora essa matriz WU, né, ela vai ser como se fosse a concatenação, né, horizontal da matriz W com a matriz U. Né? Você coloca uma do lado da outra. Tá? Bom, então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, para eu determinar quanto eu devo aceitar da proposta, quanto eu deixo passar da proposta, eu tenho que levar em consideração não só o estado oculto anterior, né? Ou seja, informação sobre o que veio antes, mas o que acabou de chegar, né? O que acabou de chegar. Isso porque, por exemplo, lembra daquele exemplo lá os gatos que comeram não sei o que lá, né? Estavam cheios. Eu preciso saber se eu quero esquecer informação sobre singular e plural, por exemplo. Né? Se eu já falei tudo o que eu queria sobre os gatos, né? Agora estou falando de outra coisa, talvez eu deva esquecer que agora não é mais plural, agora estou falando de singular. Né? Então, esse gama U aqui vai controlar o quanto a gente vai deixar passar do passado, né? do estado oculto anterior. Às vezes ele vai zerar, ele vai poder zerar aquela posição. Tá? E aí a gente tem aqui uma coisa interessante, né? Porque no cálculo da proposta, além de usar
além de usar o vetor xt, tá? Eu vou usar um vetor ct-1 transformado. Tá? E essa transformação é a mesma coisa, é um gate, né? É um vetor com entradas entre 0 e 1, que vão me dar, que vão dizer quanto que eu tenho que lembrar do passado para calcular a nova proposta, né? O C chapéu é proposta. E aí a gente, e aí esse gama R aqui, ele é calculado a partir de uma outra matriz WR aqui, que também leva em consideração o estado anterior e a entrada atual. Tá? Isso aqui vai me dizer quanto eu tenho que lembrar do estado oculto anterior para poder calcular a proposta. Tá? A gente usa aqui sigmoide como sendo a não linearidade nessas duas posições aqui, porque eu quero entradas entre 0 e 1. Tá? Simplesmente por isso. Tá? E aqui, tradicionalmente, né, para calcular o estado oculto, calcular uma proposta de estado oculto, eu vou usar a tangente hiperbólica. A LSTM, eu vou fazer aqui um pouco mais de detalhe. Na verdade, aqui em retrospecto, eu devia ter feito as duas em detalhe. Deixa eu ver aqui como é que a gente está. Tá. Flávio, pode perguntar. Vi agora sua mão levantada. Não, é só para poder saber, essas matrizes aí, WU e WR, são novas matrizes de pesos que vão ser aprendidas? Isso. WU, WR e WC são 3 matrizes de peso que devem ser aprendidas. Uma coisa que é útil para a gente é ver qual a dimensão dessas matrizes, né, para a gente ter noção de quantos parâmetros, né, a gente tem. Certo? Mas basicamente são matrizes que são inicializadas aleatoriamente, né? E aí você vai usar as entradas e saídas do seu modelo para poder aprender essas 3 matrizes. Né? Entendi. Obrigado. Beleza. Obrigado pela pergunta. Vamos compartilhar aqui de novo a tela. Professor. Pode falar, aproveita. Enquanto caso, eu estou tentando arrumar aqui, pode falar. Só uma observação, no caso, essa expressão, né, no caso do cálculo CT, no caso do cálculo da proposta atual, né, ela é bem similar, no caso, à média móvel, no caso, exponencial, né? Ela é similar, é verdade, porque em geral a gente tem uma constante, né, que multiplica o anterior, né, que é como se fosse uma atenuação do anterior, e aí soma com um menos essa constante vezes que a gente viu agora, né? É verdade, é bem parecido, é uma boa observação. Deixa eu desistir daquele OneNote, gente. Não deu muito certo aqui, não. Deixa eu compartilhar, então, o whiteboard, que era o que a gente estava usando antes. Beleza. Eu vou fazer aqui primeiro para a LSTM, que é mais complicadinho. E aí depois a gente volta na GRMUT, eu achei que não ficou bem explicado, para tentar ver as diferenças direitinho delas. E aí a gente tenta tirar alguma conclusão. Né? Bom, então vamos falar aqui sobre as long, short term memories. Então, a ideia é pegar uma arquitetura como a RNN, né, que tem memória de curto prazo, e fazer com que ela tenha memória de longo prazo. Tá? Na LSTM, a gente vai ter dois vetores, né? Um para guardar o estado oculto e o outro para guardar o que a gente chama de estado da célula, né? Estado da célula de memória. O vetor para o estado oculto vai ser o... eu estou compartilhando duas telas? Como é que está esse negócio aqui? A gente está vendo o quadro whiteboard. Tá, beleza. É porque aqui para mim parece como se eu estivesse compartilhando as duas. Tá. Então, deixa eu ver aqui, tá.
Estou aqui na dúvida, deixa eu usar essa anotação do H aqui. Porque agora a gente vai ter esses dois, né? A gente vai ter o H, ou A, né? Sei lá, e vai ter o C. Então, o H, ele vai ser calculado da seguinte forma, né? A gente vai ter uma tanate aqui, tá? Que vai multiplicar esse C, que vai ser a nossa célula de memória, e aí eu vou decidir, né, o quanto disso aqui vai passar usando um gate aqui, ó. Tá? É isso aqui, gente, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui que está... não, tá certo aqui, gente. E aí eu faço aqui uma espécie de multiplicação elemento-elemento, né, por isso aqui. Tá. Eu estou aqui um pouco enrolado, porque eu estou trocando a anotação para ficar mais consistente com o que eu mostrei para vocês antes, tá? Então, esse aqui vai ser o estado oculto, estado oculto final, né, o estado oculto, e ele vai conter, ele basicamente contém o estado final da nossa, o estado oculto, essa variável contém o estado oculto final. E aí a gente vai ter uma outra, agora, que vai ser usada para calcular esse CT aqui. Desculpa, a gente vai ter uma outra equação para calcular o CT, que diz o quanto eu tenho que esquecer, ou quanto eu tenho que lembrar do estado oculto do CT anterior, né, do CT-1, mais o quanto eu devo, secção gama, o quanto eu devo levar em consideração a uma nova proposta. Esse C a gente chama de célula de memória final. E aí a gente vai... São dois vetores, né, que de alguma forma representam aquilo que a gente viu antes, né, e a gente vai tentar entender a diferença entre eles já. Uma coisa que vai ser útil para a gente, né, é escrever aqui essas ativações, né, a ativação do O vai ser WO vezes... Aí tem duas formas de escrever, né? A gente pode escrever aqui como HT-1 mais UO vezes XT, né? Ou então, para ficar mais parecido com o que a gente viu antes, a gente pode ter simplesmente WO vezes a concatenação. Aí isso aqui, a concatenação é vertical, né? Vai formar aqui um vetor coluna do CT-1, isso, com o XT, perdão, que é o HT-1 com o XT. E aí você pode, eles têm somo bares, né, tal. A gente vai ter um outro. Esse cara aqui, essa ativação, ela vai ser usada para calcular esse O aqui, gente, é de output. Ela vai ser usada para calcular o gama O. Gama O, todos esses gates, eles vão ser calculados a partir eles vão ser simplesmente uma sigmoide sobre a ativação. Tá? Só para deixar bem claro, gente, o que é esse gama O aqui? Ele poderia ser um vetor assim, ó, ponto 2, ponto 8, ponto 5. Tá? E aí, esse aqui seria o gama O, né? E aí, para calcular a saída, poderia pegar aqui a tanente de CT, poderia ser um vetor assim, né? Menos 0,9, tem que ser sempre entre menos 1 e 1, né? Sei lá, 0,3 e 0,6, certo? E aí, quando você faz, quando você multiplica aqui, né, elemento a elemento, aí você fica com menos 0,18, certo? 0,24
e ponto 30. Beleza? Então, é por isso que isso aqui chama gate, né? Porque ele diz quanto que vai passar e... então, todos os valores aqui, todas as coordenadas ficam multiplicadas por números entre 0 e 1. Bom, o que a gente precisa calcular agora? Eu já mostrei como calcular o gama O. Vamos mostrar como calcular o gama F. Tá? Esse gama O, ele deixa eu ver se eu consigo mover isso aqui para a direita. Isso. Esse gama O, ele é o output gate. Ele diz o quanto da célula CT é exposta. É o quanto que a gente deixa passar. Beleza, o outro gate que tem que calcular é o gama F. Gama F ele vai ser uma sigmoide de ZF. ZF é calculado da mesma forma anterior, tá? ZF é com uma matriz WF, e aí concatenação de HT-1 no XT. Beleza. Isso aqui é engraçado que eles chamam de forget gate. Né? Só que o problema é o seguinte, né? Eu chamaria de remember gate, porque quando o forget gate é igual a 1, né, a gente vai lembrar tudo. Né? Então, se o forget é igual a 1, a gente lembra tudo. Por isso que eu acho que deveria ser chamado remember gate. Enfim, ele diz o quanto você deve se lembrar, né, quanto se lembra do passado. Beleza? Aí a gente tem ZI. O próximo que a gente vai calcular aqui é o gama I, né? Gama I também é sigma de ZI, e ZI é uma matriz WI, HT-1, XT. Esse aqui é o input gate, como o próprio nome diz, né? Mas esse também não é um nome perfeito, porque o que ele está fazendo é controlando o quanto da proposta importa, né? O quanto a célula proposta importa. Beleza. E aí, finalmente, o que está faltando? Está faltando calcular o CT chapéu, que é a proposta. A proposta ela vai ser parecida, só que sempre para estado oculto, né? Isso aqui é uma CT chapéu. Né? É uma espécie de estado oculto, a gente vai usar TANATE de ZC, e ZC vai ser calculado da mesma forma. WC vezes HT-1 concatenado com XT. Tá? Vamos pensar aqui nos tamanhos aqui dessas entradas, que eu acho que é uma coisa interessante. Imagina que XT seja um one-hot encoding. Tá? E aí, no nosso vocabulário, a gente tenha... one-hot encoding é ruim de trabalhar, né? Vamos trabalhar já com os embeddings que vem lá do Glovo, por exemplo. Tá? Então, o XT ele vai ser um vetor 300 por 1. Tá? Escrever simplesmente 300 por 1 aqui, para não precisar ficar escrevendo. 300 por 1. E aí, digamos que a gente escolha, para representar o nosso estado oculto, uma coisa um pouco mais compacta, né? Sei lá, 50 por 50. 50 por 50 não, é um vetor, 50 por 1. Tá? Então, no momento que você concatena aqui esses dois, você vai ter uma coisa que é 350 por 1. E aí, essa matriz W aqui, né? Ela vai ser... lembrando aqui, né, que a gente tem que CT e HT, eles têm que ter a mesma dimensão. Então, CT também vai ser 50 por 1. Tá? Então, a gente quer que... deixa eu ver aqui, que o CT chapéu não, CT tipo também seja 50 por 1. Então, para isso, o ZC tem que ser 50 por 1. E aí, portanto,
a matriz WC tem que ser o quê, gente? 50 por 350? Isso, 50 por 350. E aí é isso, né? Todas essas outras matrizes também vão ser 50 por 350, porque é basicamente o mesmo vetor que a gente está passando, só que multiplicando por 4 matrizes diferentes. Né? Dá para implementar isso aqui, não precisa fazer 4 linhas no seu código. Isso aqui dá para fazer com uma única matriz W. Né? Você calcula um Z grandão, certo? Você pode concatenar essas matrizes horizontalmente. Tá? E aí você vai pegar pedaços, né? Esses 4 pedaços aqui desse vetor resultante, que são os seus ZO, ZF, ZI e ZC. E aí vai aplicar essas operações aqui, né? E aí você vai calcular essa proposta, e a proposta ela é ponderada aqui por esse gama I, né? O estado anterior ele é ponderado aqui pelo gama F, né? E isso vai gerar um novo estado da célula de memória, que vai ser usado para calcular o estado oculto final. Tá? Aqui é meio curioso, né? Porque a gente tem dois estados, a gente tem como se fossem dois vetores ocultos, né? Dois vetores que representam o estado. Um que a gente chama de estado oculto e outro que a gente chama de célula de memória. Tá? O estado oculto, em si, ele é usado aqui, né, no cálculo das ativações, para você definir os gates e definir a proposta. Né? Esse estado oculto, né, ele passa necessariamente aqui, né, para ser calculado, por uma TANEIT. Tá? E a gente viu que com essas ativações não lineares, é difícil você representar, por exemplo, a função identidade. Tá? Por outro lado, o CT-1, né, ele, a princípio, né, eu conseguiria reproduzi-lo, né, conseguiria passá-lo para frente sem alteração, né, desde que as entradas, que as entradas aqui desse gate fossem iguais a 1 e as entradas desse gate igual a 0. Né? Se isso for verdade, eu conseguiria fazer com que o CT fosse exatamente igual ao CT-1. É a função identidade. Né? Isso aqui seria a função identidade. Então, o long short-term memory ele resolve o problema, né, fazendo com que, usando esses gates, né, que permitem passar a célula de memória para frente. Eu consigo passar lá do C0 lá para o final. Ao mesmo tempo, eu não quero limitar a minha saída, né, a saída que, de fato, eu vou usar para calcular os YTs, a uma coisa que é linear, né, naquilo que a gente viu na entrada. Por isso, é importante a gente ter eles usam um estado oculto diferente, HT, né, sobre o qual eu vou aplicar aqui a TANEIT no CT, né, a tangente hiperbólica na célula de memória. Tá? Um pouco complicado, né? Eu sei que é complicado, né? Porque tem muitos detalhes, né? Eu não consigo lembrar essas equações aqui. Eu tenho a intuição, né, de como é que ele funciona, mas não consigo lembrar sem olhar aqui a referência. Tá? A GRU, né, ela é um pouquinho mais simples. Né? Eu vou escrever... Acho que eu vou mostrar para vocês simplesmente um versus o outro, vai ser um pouco mais fácil. Tá? Para a apresentação desse aqui e botar esse aqui. Beleza. Vocês devem estar vendo aí, né? A gente fez algumas simplificações lá, né? Mas é basicamente a mesma coisa. A simplificação que a gente fez foi aqui nessas... foi aqui nessa... onde é que foi? Não, foi a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa. Tá. Aí, qual que é a diferença aqui, né? Será que tem como eu limpar esse slide aqui?
erase all ink on slide. Pronto. Aí, quais as diferenças aqui, né? Aqui na LSTM, a gente usava um gate para o update e um gate para o remember, né? O forget, como eles chamam. E aqui é o mesmo gate, né? Tanto para dizer quanto que eu tenho que atualizar, e um menos esse gate para dizer quanto que eu tenho que lembrar. Né? Uma outra diferença é que, deixa eu ver aqui. Tá. E isso aqui também permite, né, com que a gente passe o estado oculto anterior para frente. Né? A outra diferença é que a gente aqui tinha basicamente duas variáveis, né? Duas variáveis para o estado, para representar o estado, e aqui a gente usa só a CP, né? Embora tenha essa equação ali embaixo, é só renomear a variável, né? Mas é a mesma coisa na memória. E aí, um outro lugar onde aparece uma diferença é aqui, né? Porque a gente está aplicando essa espécie aqui de remember, né? Que é feita aqui, né? Dentro da equação que calcula a proposta. Tá? Se você for comparar aqui com essa equação que calcula a proposta, né? A gente está usando direto o estado oculto. Né? A gente não está fazendo essa transformação que aparece aqui. Né? É isso. Né? Essas são as diferenças. Se você for contar o número de matrizes, no GRU tem 6 matrizes, né? 3 matrizes grandes, né? Ou 6 se você for dividir entre C e X. Né? E na LSTM você tem ou 4 matrizes ou 8 matrizes se você for dividir entre essas duas. Tá? Dúvidas aqui, gente, sobre essa LSTM, GRU? Professor, no caso da LSTM, dá para falar que ele mantém essas duas, né, a célula de memória e ativação separado para poder... Porque parece que ele faz o cálculo dos gates antes de usar a função de ativação, o TANate, e o GRU não. O GRU, ele aplica, né, a TANate, a não linearidade, e depois disso é que ele calcula os gates. Não, na GRU, ele está calculando usando o estado oculto anterior, né? Certo? Deixa eu limpar aqui de novo. Então, assim, seu entendimento, sua pergunta, Flávio, você estava dizendo que na GRU ele aplica a TANate antes de calcular os gates, né? Isso. Só que, se você for ver, a TANate ela serve para calcular a proposta, certo? Os gates, né, que são esse gama R e o gama U que aparece aqui, eles são calculados antes de aplicar a TANate. Eles são calculados diretamente aqui sobre o estado oculto anterior. Tá? A não ser que você aplique um argumento recursivo e diga que o estado oculto anterior foi calculado usando a TANate, né? Mas a princípio, eu acho que a gente pode dizer que a LSTM ela diferencia entre o C e o A, né? O estado oculto ele é usado para calcular os gates, né? Ele está aqui usado para calcular os gates, tá? E a célula de memória anterior, né? A célula de memória anterior, ela é usada para calcular a célula de memória atual, né? Levando em consideração a proposta nova, certo? Então, é como se estado oculto calcula gates, né? E claro, a nova proposta também, né? Então, estado oculto A, né, calcula os gates, que estão aqui, e a proposta atual, certo? A proposta para a célula de memória atual. E aí, a proposta de célula de memória, ela vai ser
calculada levando em consideração o CT-1, né, um estado oculto anterior, e a proposta atual. Certo? A diferença é que no outro ele faz tudo com o mesmo vetor, né? Então não tem a diferença entre o C e o A. Né? Tanto os gates quanto o estado oculto atual são calculados usando o mesmo vetor. Faz sentido? Faz. Uhum. Beleza. Professor, nessa mesma linha, no cálculo da proposta dessa expressão na primeira, cetil, Do P, GRU ou LSTM? dos dois, no caso, fazer Tá a bom. comparação entre os dois. Uhum. No caso no cálculo da proposta aí, né, no caso da tangente e tal, hiperbólica, e HC que considera esse lambda gama R que se chama, no caso, né, que é Isso. no Certo. caso, no LSTM não seria a mesma coisa considerando esse argumento recursivo que você comentou? Porque lá no final, o HT também vai ser uma ponderação disso da saída lá da proposta, né, atual, no caso, ponderado também por uma matriz, no caso aí, que seria algo similar a essa gama R, não? Assim, o que eu entendo, a analogia aqui com o gama R, né, essa transformação que a gente faz no estado anterior, ela vai aparecer aqui, no caso da LSTM, certo? Eu não sei se eu estou conseguindo ir direto no ponto da sua pergunta. Deixa eu... No caso aqui, por exemplo, ó, na GRU, o argumento lá, desse primeiro que você grifou em amarelo aí, Isso. vai ser Uhum. esse gama R vezes o CT-1, no caso, né? Que no caso, o CT-1 vai ser o CT anterior, no caso, que foi dado Isso. lá embaixo, que a AT igual ao CT, no caso vai ser a mesma coisa, no caso da GRU, né? Uhum. E Perfeito. na LSTM vai ser o AT-1 apenas, né? Que é função também desse CT, que se a gente for olhar lá na GRU, é algo similar Sim. também. Eu digo nesse sentido, não seria algo equivalente, olhando para as duas abordagens ou não? Essa é uma excelente pergunta, né? Se a gente... Eu acho que, se você pensar nas entradas que são usadas para calcular o AT-1, né, eu acho que dá para traçar, sim, uma equivalência entre essas duas ideias. Observa que elas foram propostas, né, não uma como sendo uma melhoria da outra. Né, foram propostas meio que independentes. Né? O LSTM ele foi proposto há bastante tempo atrás, né, se você for, é de 97, só que os pesquisadores na época acharam uma coisa super complicada e acabou que não foi usada, né, até recentemente. Entendeu? Levou mais de 10 anos para ser adotado. E aí, nesse meio tempo, né, já existia LSTM. Aí alguém foi e propôs essa GRU aqui. Né? Desculpa, alguém, eu não sei qual foi o grupo que fez. Mas existe sim uma equivalência, né? E não é claro, mesmo quando você olha assim, desempenho, né? Desempenho em tarefas de NLP, diferente da dataset. Não é claro que uma é melhor do que a outra, né? Às vezes a LSTM ganha, mas aí ela tem mais parâmetros também para treinar, né? E eu já experimentei nenhum problema as duas arquiteturas e a GRU funcionou tão bem quanto a LSTM. Então acabei ficando com a GRU. Mais simples, no caso, seria porque seria mais simples, no caso, né? É mais simples, menos parâmetros, né? Então, acaba treinando um pouco mais rápido também. Sim, certinho, professor. Obrigado. Beleza. Bom, aí isso aqui foi o que eu falei, né? Em 2013, 2014, né? Elas ressuscitaram aí depois de 10 anos para obter bons resultados surpreendentes e problemas importantes como reconhecimento de fala e tradução por máquina. E aí, desde então, né, claro, antes dos Transformers, só se falava em LSTM, né? Todo artigo era LSTM. O pessoal fez até muitas tentativas de simplificar a arquitetura, mas nenhuma foi conclusivamente mais simples e melhor. Né? A gente não precisa se preocupar tanto com lembrar essas equações, porque elas estão todas implementadas. Né? Então,
e a maior parte desses frameworks provê boas implementações, né? Desde que você tenha sequências de mesmo tamanho, né? Para sequências de tamanho diferente é sempre complicado. Aí tem aqui um conjunto de slides, tá, que mostra como é que o CT-1, né, pode ser passado para frente, né, direto. Tá representando, a gente representa aqui com essas operações aqui de multiplicação elemento a elemento, né, e aí tem os F, I, G e O, que são os gates, né. E aí dá para mostrar que resolve o problema do gradiente, né, porque o fluxo do gradiente é ininterrupto. A ideia de skip connection, né? Esquece aqui o que está vendo, né? Esquece o que está acontecendo aqui e passa direto a resposta para o próximo. Tem outras representações aqui, como eu falei, a gente pode pegar todas aquelas matrizes lá e calcular tudo de uma vez, né? Concatena o X e o H, né? Concatena as matrizes W, e aí calcula tudo de uma vez. Isso aqui tudo é opcional, tá? Por isso que eu estou passando rápido. Bom, ele era, né, até então, o modelo padrão para a maioria das tarefas de rotulagem em sequência, né? E a gente pode fazer aqui coisas um pouco até mais sofisticadas com ele. Deixa eu tentar compartilhar aqui o whiteboard de novo. A gente pode fazer... na última aula até tem uma pergunta sobre camadas, né? E aqui é importante a gente esclarecer que todas as RNNs que a gente viu até agora, né, elas têm apenas uma única camada. Né? Para você fazer uma RNN com mais camadas, tá? Eu estou fazendo uma espécie de GRU, tá? H3 e assim por diante até HT. Tá. Aí, ao invés de gerar uma saída direto, né, como a gente ia gerar a partir de cada um dos Hs, você pode colocar uma outra camada, né, colocar uma segunda camada, que vamos botar aqui 2, né, e vou chamar essa aqui de 1. E superescrito 2. E esse novo estado oculto, né, ele basicamente pega o estado oculto anterior, né, que vem aqui da esquerda, e combina com a entrada que vem de baixo. A entrada agora não é mais a entrada original do problema, né, mas já é essa primeira representação oculta que você obteve a partir das entradas. Você pode fazer isso aqui. Opa, aqui era H3, 2, né? H3 superescrito 2 e H3 superescrito 3. Uma coisa ruim aqui é que você aumenta ainda mais as dependências. Para calcular, por exemplo, o H3 superescrito 3, né, eu tenho que calcular todo mundo que está à esquerda aqui e todo mundo que está aqui embaixo. Certo? Então, você aumenta essa sequência de dependência. Né? Mas isso aqui é legal, porque você pode, inclusive, fazer umas arquiteturas dilatadas para poder capturar dependências de distância 2, por exemplo. Então, a gente conseguiria fazer uma coisa assim. Ao invés de... Vou colocar aqui de novo esses caras, né? H1, 2, H2, 2, H3, 2, H4, 2, CHT, 2. Tá. E aí, nas arquiteturas dilatadas, tá, a gente usa outras camadas para poder capturar, por exemplo, dependências de lag 2. Como é que a gente faz isso? Né? A gente liga aqui tudo aqui, que fazia antes, né? Só que agora, eu quero que esse cara aqui sirva para calcular o estado oculto H3. Né? Eu quero que o 2
sirva para calcular o estado oculto H4, né? E assim por diante. Isso faz com que eu consiga capturar, por exemplo, essa dependência de 2 passos para trás, né? Direto. Isso aqui seria uma arquitetura de 2 camadas, né? Com dilatação 2. Certo? Então, tem coisas interessantes que a gente pode fazer aí. Tem um aluno meu trabalhando com modelos para séries temporais financeiras, né, que usa arquiteturas dilatadas para tentar prever a volatilidade, né, e aí ele usa informação não só de uma ação, né, como de várias outras ações, então, o que aconteceu com as outras ações, né, qual a correlação entre elas. Deixa eu ver aqui, compartilhar mais uma vez. Acho que a gente está acabando aqui. Tá. Bom, é engraçado ver que... eu não sei se esse aqui é engraçado ver que tem várias maneiras de desenhar essas coisas, né? Esse aqui, para mim, parece um circuito elétrico, né? E aí tem esses gates aqui, né? E aí vem, acho que talvez vendo aqui na ideia de gates que deixa passar a corrente, né? Não deixa passar. Como eu falei, né? A GRU tem menos parâmetros e acaba sendo mais fácil de treinar. Né? Bom, tem alguns links interessantes, né? Com explicações visuais interessantes, legais, de por que os LSTMs resolvem os problemas de vanishing gradients. E aí eu vou postar os slides para que vocês dêem uma olhada depois se tiverem interesse. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Obrigado aí por terem aparecido, mesmo sendo fora do nosso horário normal. Tá? A gente se vê quarta-feira. Tá? Valeu, professor. Professor, uma pergunta, na verdade. Diga, claro. A gente já tem informação de dia de prova, alguma coisa assim? O formato? Eu devo fazer parecido com o Renato e o Pedro. Né? Eles colocaram a prova, acho que no final de semana, no sábado, e deixaram aberta, não sei se foi 1 dia, 2 dias. Né? Acho que abriu no sábado de manhã e fechou na segunda-feira, porque tinha gente que não podia no final de semana. Certo. Eu vou fazer alguma coisa desse tipo. Então, não é nessa semana, obviamente, né? Porque essa semana acho que foi a nossa terceira aula, né? Terceira e quarta. Aí semana que vem vai ser quinta. Vai ser sem ser nesse sábado, no próximo sábado, né? Que eu Tá. vou liberar a prova. Entendi. Tá bom? Então tá. E os próximos assuntos da matéria aqui vai ser aquele Transformer? Isso, a gente vai cobrir Attention Transformers. Eu não sei se a gente vai falar disso já na quinta-feira, ou na quarta-feira. Eu acho que tem mais alguma coisa antes de quarta-feira. Deixa eu ver. Sim. Beleza. São modelos de atenção na quarta-feira. Só que eu acho que a gente não vai conseguir cobrir tudo. Né? Então, uma parte aqui modelo de atenção não vai conseguir cobrir os transformers todos. Então, acho que vai ficar para terça-feira seguinte. Beleza? Beleza. Bacana. Valeu, professor. Obrigadão. Falou, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Uma última coisa. Pode falar, Samuel.